Não sabe o que assistir? Tem na TV Podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Sejam bem-vindos vocês novamente de novo aqui no Tem na TV Podcast. O meu nome é Bárbara Góes e hoje eu vim falar aqui de um filme que eu assisti sem nenhuma pretensão e me deixou muito maluca. Mas antes de falar sobre ele, eu quero apresentar aqui Liane Mota, que tá aqui mais uma vez. Oi, gente, tudo bem? Hoje tá bonito esse episódio, hein? Tá bem tá bonito. Pois é, mas antes de a gente começar a falar sobre esse episódio belíssimo, quero falar pra você que ainda não nos segue no Instagram, no Threads, no YouTube, no Clubinho. É só digitar Tem na TV Pod, que você vai encontrar a gente em todos esses locais. Lá tem dicas todos os dias. Sempre estou conversando com o pessoal das coisas que a gente vai colocando lá. As pessoas vão interagindo. E se você ainda não segue a gente, corre lá para seguir e para interagir também, que fico muito feliz. E por falar em filmes e séries, Liane Mota também dá os pitacos dela. Onde, Liane? Eu dou lá no arroba. Você não dá pra nada. Volta. Bom, pra quem quer me seguir, saber um pouco das coisas que eu vou assistindo e vou postando, é no Instagram, @entre.filmes e séries. Me segue lá. E lá ela coloca também as coisas que ela tá vendo, se presta, se não presta, né? As minhas ansiedades com as estreias. Também. Mas é isso. E hoje nós vamos falar sobre dois queridinhos da velha guarda. Vamos botar assim da velha guarda, né? Vamos lá falar sobre Lobos. Estamos de volta aqui para falar um pouquinho sobre o filme Lobos. Lobos foi um filme que foi lançado na Apple TV, né, no final de setembro desse ano. E assim, pra mim foi uma gratíssima surpresa. Eu já tinha divulgado lá no Tem na TV assim que eu soube que ia ter esse filme, mas assim, achei que ia ser legal, né? Não achei que ia ser ruim, mas também não achei que ia ser tão bom quanto eu achei. Qual foi a sua expectativa, Liane? Então, eu dei play também pela sua indicação. De livre e espontânea vontade, assim, eu não clicaria para assistir. Já por colocarem lá comédia, né? Você sabe que não é dos meus gêneros preferidos. Mas, né, o elenco, né, ele te convida a dar o play. Eu falei, se eu não gostar, pelo menos... Eu vi ali o Brad Pitt, o George Clooney, tá tudo bem. Estragar meu dia não vai. Não, jamais. Mas eu gostei demais. Eu achei um filme, assim, bem diferente. A gente já falou um pouco disso outras vezes, que a gente assiste tanta coisa que a gente fica calejado, tem umas coisas que são mais do mesmo. E aí, quando a gente clica num filme, assim, que é bem diferente, a dinâmica e tudo acontece, assim, de uma forma rápida, interessante, eu gosto. Eu também gosto. Mas, pra quem ainda não entendeu ou não sabe, conta pra gente qual é a sinopse desse filme. Bom, o George Clooney e o Brad Pitt, né, eles se unem nessa comédia de ação, onde um solucionador profissional é contratado para encobrir um crime de alto perfil. Então, assim, uma pessoa do alto escalão cometeu um crime e aí é como se você ligasse para alguém e falasse, vem limpar minha sujeira, que eu tenho dinheiro, né? Isso deve acontecer na vida real, a gente sabe. E aí, o que acontece? No entanto, os dois aparecem, né, na cena para poder resolver aquele crime para aquela pessoa. Só que eles não se conhecem, eles foram chamados por pessoas diferentes. E aí começa toda uma saga aí eletrizante deles tentando limpar
Eles acharam que esse ia ser só mais um crime, né? Eles são aquelas pessoas que são chamadas para resolver problemas e acharam que ia ser fácil, que ia ser só mais um trabalho. Mas aí eles percebem que não e começa a acontecer um monte de coisa. Me lembrou muito Se Beber Não Case, sabe? Que vai tudo dando errado. Tem até uma parte do filme que a mulher diz assim, eu não sabia que existia essa profissão. Ele, eu sou o único que faz isso. E um não sabia da existência do outro na profissão, né? E o interessante é isso, quando fala comédia, né, é uma comédia bem sutil. E quando me fala comédia, já me lembra aquelas coisas de, sabe, palhaçada, essas coisas, besterol, pra ser mais exato. Aí eu fico meio assim de assistir. Mas são umas coisas tão sutis que do nada, você tá rindo, assim, das tiradas deles, né? São diálogos inteligentes e engraçados. Não é que a gente fique se acabando de rir, mas a gente se diverte muito, né? Exatamente. Na verdade, esse filme, ele foi feito... Eu gosto de... Sempre quando eu vou ver um filme, assim, eu gosto de ver quem é o diretor e tudo, assim, um pouco da equipe, pra ter uma noção do que eu posso esperar, né? E aí eu vi que o diretor desse filme chama Jon Watts. E ele foi o responsável pelos 3 últimos Homem-Aranha que teve. Aquele De Volta pra Casa, Para Sempre Uma Casa, Tudo da Casa, Reforma na Casa. Então ele já tá um pouco acostumado a construir esse tipo de diálogo, porque são filmes de ação e divertidos também, né? Pois é, exatamente. Aí foi como uma continuidade do bom trabalho, né? Assim, logicamente que são histórias diferentes, mas a gente vê que tem uma continuidade do trabalho dele como diretor. Ele consegue colocar uma marca dele, né, na direção. E o nome é Lobos, né, justamente porque eles se consideram os únicos que fazem aquilo que eles fazem. Os lobos solitários. E aí eles descobrem que não. Que tem ali alguém tão bom quanto eles, né? Então, uma outra coisa interessante nesse filme e nesse estilo de filme é que eles fazem de uma forma imaginável, né? E inteligente. Não é nada que assim você assiste e você fica falando, mas isso não aconteceria. Não, é tipo, eles tratam como se fosse totalmente normal, sem artifícios, sem, sabe, grandes tecnologias, porque você pensa assim, isso só aconteceria nos Estados Unidos. Não, eles usam da inteligência para tentar resolver aquele problema ali que eles foram chamados para resolver. E totalmente imaginável, né? E aí você pensa, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes? Quer dizer, não que eu já tenha precisado esconder um corpo, né? Mas se eu precisar um dia... Né? Já anotei. Eu vi até um meme esses dias, né? Como a mulher fã de True Crime, como o marido acha que ela assiste True Crime, né? Com um caderninho, anotando. É tipo isso. Se você precisar esconder um corpo um dia, Bárbara, você já sabe, aprendeu com o George Clooney e com o Brad Pitt. Já. O filme, ele te prende desde o começo. Acho que desde a primeira cena, né? A gente tá vivendo uma correria tão grande no dia a dia, assim, e tem tanta oferta de filme. A minha lista é interminável. Eu vou dando print, né? No que você posta lá no Instagram, no que outras pessoas que eu sigo postam. Agora eu tô com uma mania no Threads. Eu acho que o algoritmo realmente levou a sério. Ele me conectou com pessoas que assistem filme e toda hora aparecem indicações lá pra mim, eu vou dando print. Se o filme não me pega logo no começo, eu falo tchau. Falo, que filme chato. Ou se não foi alguém que indicou assim, né? Então eu gostei dele disso, porque desde a primeira cena você já é pego. Já, verdade. E assim, é um filme tão, tão ágil e inteligente que se você perder um detalhe, você tem que voltar porque você precisa entender, né? Não é um filme que dá pra assistir lavando louça. Não. Arrumando a casa. E assim, não tem efeitos pirotécnicos assim, mas assim, a gente vê uma boa, um filme muito bem feito, um roteiro bem feito. Sim, amarradinho e dinâmico, foi isso que você falou, não fica nenhuma ponta solta assim, né? Eu acho que talvez ali do meio pro final eu senti, mas já estava muito no final, já estava tudo quase sendo resolvido, então para mim não me desanimou não, mas dá uma quase desanimada. E eu acho que muito é da química dos dois, né, que acontece. Acho que da experiência dos dois. Eu acho engraçado que eles vestem a roupa de serem veteranos já.
E eles brincam com isso, né? Eu acho legal que colocaram isso no roteiro, né? Minhas costas, tipo assim, eles sabem que eles estão velhos, né? Isso é muito legal. Não sei se você assistiu, né? 11 Homens de um Segredo, que foi, eu acho que foi um dos lugares que eles trabalharam juntos já, né? Brad Pitt, que são, a gente falou dos protagonistas e tudo, e não especificou que o outro era o Brad Pitt. E George Clooney, eles trabalharam juntos em 11 Homens de um Segredo, e assim, eu sinto a mesma coisa, a mesma agitação do filme, desse outro filme. Sim, mas de uma forma, assim, diferente. Não que... Porque, assim, quando a gente tem alguns atores que a gente olha e que aqueles papéis marcaram eles, né? No caso deles, não. Eles estão interpretando outro papel muito bem e tal, mas é o mesmo dinamismo, a mesma química, a mesma troca de olhar, assim, enfim, é muito, muito legal. Eu assisti 11 Homens e um Segredo, sim, e todos os outros, né, as outras vertentes. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu falei, nossa, que filme inteligente. Eu gosto de filme assim. Agora, o outro, Came, Depois de Ler, eu nunca assisti. Você já assistiu? O outro que eles trabalharam juntos? Não. Eu também nunca assisti. Fica aí a dica pra gente procurar depois. Dicas próprias. A gente tá falando dos atores, né? E aí eu acho que um papel que se destaca muito, o papel do menino que aparece no início do filme ali. Você crê que ele tá passando por aquelas coisas e que ele é um menino muito inocente. Então, você colocou até na pauta, assim, que ele é mais conhecido como papel no The Walking Dead. Eu não lembro dele em The Walking Dead, não sei quem ele é. Eu também não lembro. Não lembro. Agora, eu lembro dele em Euforia. Em Euforia, sim. Assim, quando eu tô assistindo, às vezes eu falo, nossa, eu já vi essa pessoa em algum lugar. Aí eu vou no Google, paro e vou no Google ver aonde que eu já assisti. Eu falo, já assisti nesse lugar. E aí eu vi Euforia. E aí eu lembrei, mas eu não lembro dele em The Walking Dead. Eu também não lembro dele, assim. E Euforia eu não assisti, né? Então, assim, pra mim ele foi novidade. Como assim você não assistiu Euforia? Não. Uma das primeiras dicas aqui do nosso podcast, até hoje eu não vi. Nossa, gente, essa série é traumatizante até hoje. Eu já ouvi falar que ela é bem pesada em alguns pontos. Não, em todos os pontos. Ela não tem parte leve, assim. Todas as cenas são pesadas. Eu tava lendo aqui a pauta e eu vi que você colocou nenhum dos 3 tem nome. Eu não tinha me atentado a isso. Eu também não tinha. Essa é a primeira curiosidade aqui a gente fica tão vidrada neles. Eu nem senti falta de saber o nome deles. Nem ele. Quando eles se referem ao menino, né, que é o que a gente tá comentando, eles falam o menino. O rapaz, sei lá, não fala o nome deles e eles entre si também não podem revelar o nome, né? É verdade. Eles não podem. Eles não podem revelar o nome e também, assim, eles não se chamam de alguma forma, né? Tipo, ei, você... Eu não sei explicar como é que é, mas é interessante. Bem legal, bem legal. Uma outra curiosidade é que este filme é o mais assistido da história da Apple TV. Mas será que é em relação ao gênero ou geral? Então, eu não sei dizer, eu acho que é de todos. Porque fala que é o mais assistido da história do Apple TV Plus, né? E que aumentou a audiência lá da Apple TV em 30%. Que né? legal. E engraçado é que a gente tá gravando aqui no final de outubro, né? Então, o filme tá fazendo um mês agora. E quando eu li essa notícia, já faz mais ou menos uns 15 dias. Então, assim, com 2 semanas de filme, ele já alcançou esse topo, né? Verdade. Deve estar mais agora. E depois disso, a Apple também não teve nenhum grande lançamento de filme, né? De lá pra cá. Eles também devem ter um prazo, assim, pra lançar outro, assim, né? Mas, assim, por falar em lançar outro, já temos confirmação de uma segunda temporada. De um segundo filme, uma franquiazinha aí. Acho que eles viram que o negócio foi bom, né? Que aumentou a audiência e tudo. Vamos aproveitar o hype. E eles deixam meio que um gancho ali no final, né? Pra uma possível segunda temporada. Então, já sabemos que vai ter. Que legal, que bacana. É o tipo de filme que eu fico pensando que se não daria uma série curtinha, né? Daquele estilo de treta, que foi também pouquinhos episódios, foi bem rapidinha, sabe? Daria uma sequência bacana. Mas também, às vezes, prolonga demais, estraga. Eles devem ter analisado bem antes de pensar em fazer filme ou série, né?
Eu acho que se fizesse um filme, ia ser bem estilo Senhor e Senhora Smith do Prime Video, que a gente até falou aqui no podcast. Nossa, interessante esse pensamento. Eu não tinha feito essa comparação. Mas se a gente comparar, eles vivem ali numa correria de cão e gato também, né? Igual o Senhor e Senhora Smith, de uma maneira diferente, mas correndo junto, né? E correndo atrás. Ficou claríssimo já que a gente já recomenda esse filme, né? Desde o começo a gente tá só elogios. Mas teria pontos negativos? Se teria, me fale que nota que você dá, o que você tem como positivo, por que você indica esse filme hoje? Então, antes de dar a nota, eu queria levantar aqui uma curiosidade, eu não sei se a gente já falou isso no outro episódio, uma curiosidade sobre o Brad Pitt, que depois que eu li isso, eu não assisto mais nenhum filme dele sem pensar nisso, só sossego enquanto eu percebo. Que existe uma curiosidade que rola aí, que falam nos fóruns, e lá fora e tal, todo filme do Brad Pitt, ele, em algum momento, ele aparece mastigando ou bebendo alguma coisa. A gente já falou disso? Eu acho que a gente falou no podcast que a gente fez sobre comida. A primeira coisa que quando eu dou play, eu fico procurando. Será que ele vai aparecer uma cena comendo e tal? E neste tem, não sei se você percebeu, ele aparece... Duas cenas, eu me lembro deles comendo. Duas vezes. Ou três. Mas a primeira cena que ele aparece... as outras são tipo assim, eles estão numa situação de comer. A primeira é meio que aleatória, tipo, ele não era pra ele estar comendo ali, ele tá comendo, né? E aí, o que falam, né? Que ele já perguntaram isso pra ele já deu entrevista sobre isso, e ele diz que ele é um mastigador compulsivo. Ele precisa estar mastigando para que a mente dele flua, para que ele consiga desenvolver o papel dele ali, sabe? É como se a mastigação deixasse ele mais calmo. Eu achei isso muito interessante. Olha, legal. Inclusive, se você lembra dele em Friends, né? Ele entra em Friends mastigando também, comendo alguma coisa. Ele chega no episódio de Ação de Graças. Então, a cara dele, né? Mastigando. Deve ser taurino, eu nunca vi o signo dele. Mas me conte, dá indicação. Eu super indico. Eu daria, assim, uma nota 8 de 10, só pelo fato deles não aparecerem sem camisa. De resto, é tudo perfeito. O único defeito é esse, né? O único defeito é esse. Talvez, assim, as cenas em que as pessoas aparecem sem roupa deveriam ser eles e não outros atores, enfim. Acho justo. Mas super indico, eu acho que é um filme divertido. Ele é um filme de ação, mas ele não tem sangue, não tem cenas fortes de briga, assim, é tudo muito bem ensaiado, muito bem arquitetado ali. Não é como aqueles filmes de ação violento, que tem sangue explícito assim e tal. Então é muito divertido e a hora passa. Você vai assistindo que você nem vê, daqui a pouco tá no final. Verdade. Eu dou uma nota 9,8. Porque pra mim foi um filme perfeito, assim. Eu achei ele incrível. Como eu disse, eu fui sem expectativa de que ia ser tão bom. E a comédia é leve, é divertida. Não é as piadas velha forçada. Eu odeio piada forçada, gente do céu. E assim, também. As atuações são muito boas de todos. A história é muito boa. Você vai se envolvendo na história, querendo saber o que vai acontecer em seguida. Beira o perfeito. Beira. Mas por que não é o 10? Você sabe que eu sou ruim de 10, né? Mas você fica miguelando esse 10. Então, mas aí. o que aconteceu? No início do filme, tem dia que a gente não tá pra ver, né? Filme. Tem dia que a gente tá meio desatento, meio assim. E nesse dia eu tava meio assim. Então, no começo do filme, eu senti que eu tava assim, meio, sabe, devagar, naquela parte ainda. Então não foi culpa dele. Não, eu acho que não. Acho que foi culpa minha mesmo. Mas... não assistiu direito. Não vi o início direito. Mas assim, toda hora eu ficava voltando, sabe? De tão assim, desatenta que eu tava. Só que quando pegou, assim, aí eu não parei mais. Foi numa tacada só, sabe? Então, quase 10.
Então, é um filme que entrou pra mim também legendado, né? E aí eu tive que assistir legendado, porque eu queria muito assistir. E eu geralmente assisto dublado, né? Mas quando são atores, assim, bem conhecidos e tal, que eu já assisti muitos filmes, eu gosto de ouvir a voz deles. Então, foi um filme que eu tive que parar pra assistir mesmo. Então, não tive esse problema, porque geralmente eu assisto fazendo as coisas, né? Fazendo tudo. Então, eu gostei bastante. Acho que a galera vai dar play, não vai se arrepender. Não vai xingar a gente. Pois é, já a gente volta com mais dicas. Me siga para mais dicas. Estamos de volta para dizer o que é que estamos assistindo no momento, né, Liane? Sim, ultimamente eu não tô assistindo muita série, não, viu? Já vou te adiantando que eu dei um play nas séries antigas, adolescentes, anos 2000, que eu tinha parado ou que eu não estava assistindo. Terminei agora a 7ª temporada de The Vampire Diaries, que tá um sofrimento. Essa você já tinha visto? Eu não tinha visto a 7ª e a 8ª temporada. Eu abandonei na época porque ficou muito chato. Eu falei, não, agora eu quero chegar até o final. Só que tá sofrido, viu? A gente não tem mais a mesma cabeça para assistir essas séries de 10, 15 anos atrás. Então, enfim, deixo ali. Quando eu tô fazendo alguma coisa, lavando a louça, eu coloco para assistir. Tô assistindo One Tree Hill, que eu não tinha assistido, porque me empolguei com a divulgação de que vai ter uma sequência. E foi uma série que fez muito sucesso e eu sempre colocava na lista para assistir e nunca assistia. Na época teve OC, Gossip Girl, aí fui assistindo outras e fui deixando essa pra lá. Então eu tô assistindo essa. Só um detalhe. Você acredita que até hoje eu nunca assisti Gossip Girl? Mentira! Ai, é a mais legal de todas. Então, eu assisti o primeiro episódio e eu odiei. Sério? E aí, minha irmã continuou e eu fiquei nesse primeiro, né? Tipo, depois eu vejo mais e nunca mais. Era na E época. aí ela é louca por Gossip Girl e eu não fiquei. E era na época que saiu também aquelas que a gente gostava, dos livros que eu te mandei, Pretty Little Liars. E aí era muita série legal, né? Faz um tempo que não sai, assim, umas séries adolescentes, assim, legais, igual naquela época. Aí tô assistindo mais filme. Bom, eu vou indicar um filme que eu acabei de assisti hoje. É um filme argentino. Eu gosto quando o filme, assim, já falei isso várias vezes, quando o filme que não é americano, que não é inglês. Eu gosto de valorizar, assim, as outras culturas. E essa é uma indicação que eu peguei no Threads também. O filme chama O Segredo dos Seus Olhos. Ele tá como thriller, mas ele é um drama que conta a história de um profissional de tribunal, escrevente, aposentado. Ele se aposenta e ele resolve escrever um livro sobre um crime que marcou a carreira dele lá enquanto ele trabalhava no tribunal. E aí, para escrever o livro, ele vai se lembrando das coisas e a gente vai vendo que crime que é esse, como que aconteceu e tal. E é um filme muito legal porque ele tem um plot no final muito bom. Não é o plot maravilhoso que as pessoas falaram no Threads, eu já saquei, mas para quem não tá muito acostumado, assim, quem for assistir despretensiosamente, é muito bom. Tem umas cenas muito boas, assim, umas sacadas muito boas. E é isso, você vai acompanhando e você fica ali querendo saber qual que é o desfecho, o que aconteceu com o crime, o que se resolveu ali. Então é ele contando a história do livro que ele tá fazendo. Tá disponível tanto no Prime Video quanto na Disney. O Segredo dos Seus Olhos. É um filme de 2009. Não é muito novinho, não. Fica a dica. Eu tô vendo uma série. É até cedo pra eu indicar, sabe? Mas eu gostei tanto que eu só quero assistir agora. É uma série. Eu tenho admirado bastante o jeito que os coreanos têm feito reality shows. Ih, virou dorameira? Isso já faz uns tempos, né? Eu nem venho falar dos dramas, não, mas do reality show. Teve Round 6, que foi o primeiro que eu vi, gostei bastante, né? Mas assim, esse não é bem é reality, mas é ficcional, né? A história. Depois eu assisti o que os meninos indicaram aqui no podcast, que é o Jogo do Diabo. Você chegou a ver esse? Não vi, porque eu não tenho paciência, assim, pra coisa coreana. É muito difícil. Cliquei em Round 6 porque tava um hype. Senão eu não clicaria. Tipo, se tivesse passado despercebida, eu não clicaria, sabe? Aí eu não assisti isso daí, não.
Então, esse do Jogo do Diabo, a gente tem um episódio só falando sobre ele. Se você ainda não conhece, corre lá no episódio que os meninos falaram muito. E assim, esse episódio eu não participei, nem eu nem Eliane, né, participou nesse dia. E aí, quando eu fui editar o podcast, eu fiquei doida. Eu fui dar o play correndo. É isso que eu tenho admirado nas séries coreanas. Eles fazem o episódio de um jeito que termina o episódio, eles terminam num ponto ali que você fica, eu quero saber o que vai acontecer depois. E aí todo episódio termina assim e você não consegue parar de ver. Mas esse está disponível também na Netflix e se chama Guerra Culinária. É uma mistura de MasterChef com reality show assim deles assim. Por quê? O que é que acontece? Eles pegam 100 chefes de cozinha e, assim, 20 são o top dos tops, com estrelas Michelin, não sei o quê. E aí, eles dividem em 2 grupos, as colheres pretas e as colheres brancas. E aí, esses das colheres brancas são esses Michelin, tal, que já são conhecidos. E os outros 80 são pessoas que trabalham em restaurantes também e tudo, mas que não são conhecidas. Às vezes trabalham, assim, em food truck, sabe? Tem outros que são especialistas num prato só. E aí, vão selecionar desses 80, 20... para poder duelar com os da estrela Michelin. É tipo MasterChef. É tipo MasterChef, porque eles têm que apresentar comida e tal, e é muito rigoroso, assim, qualquer detalhe eles estão fora, porque ele é de 80, vai ficar 20, né? E aí, assim, eu ainda tô nessa parte da seleção, mas é muito legal, porque você fica torcendo ali pelas pessoas que você nem conhece. Eu sei, eu tô vendo o reality da Mari Maria, que é ela e as 5 irmãs dela, Maria, né? Que elas é tudo Maria. E Mari Maria é a Mari Maria da maquiagem? Isso, da maquiagem, a Mari Maria. É a ruivinha, né? E aí todas as irmãs dela chamam Maria, a mãe chama Maria, as sobrinhas chamam Maria. E aí eu tô chamando elas já de Kardashians brasileiras. E ontem eu tava assistindo e assim, emocionadíssima com quem eu nem conheço, com aquele povo rico. Deve ser nesse naipe. Os reality show fazem isso com a gente. Mas é essa minha dica, assim, é dessa série. Pra quem gosta de programas culinários e pra quem gosta das competições nesse estilo, assim, de querer ver um atrás do outro e não descansar enquanto não vê, foi lançado esse ano, aparentemente, e eu acho que já tem uma segunda temporada já encaminhada. E são umas comidas diferentes, assim? Ou são comidas... As comidas de lá, algumas de lá, algumas da China. Pelo menos as que eu vi até agora eu não conheço nada. Coisas muito diferentes, assim. Você gosta, né? Você gosta do MasterChef, né? Bem essa cara. Eu gosto. Não, o MasterChef é a minha série conforto, né? É a série pra fazer as unhas, é série pra comer. Não, pra mim é pra comer. Quando eu assistia, dava fome. MasterChef já tem 10 anos, gente. A gente tá muito velho. Já tem 10 anos. E assim, eu ainda não vi, eu acho que as 2 ou 3 primeiras temporadas. Ainda quero fazer isso um dia. Ah, você estava assistindo retroativo, assim? Ou você não acompanhou desde o começo? Não, eu comecei, eu acho que ou da 3ª ou da 4ª temporada. E aí, assim, fui seguindo e não parei pra ver os primeiros As ainda. Primeiras foram um sucesso, né? Era quando eu assistia. Depois... sabe por que eu parei de assistir? Porque parou de pegar a Band na minha casa. Na antena não pega. E aí, quando eu vejo lá no streaming, quando veio... sair nos streamings, aí tem tanta coisa pra assistir, aí eu falo, não vou clicar em MasterChef. Tem que ser nesses horários. Mas é isso, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast, é sempre uma delícia conversar, né, Liane? A gente fala mais que tudo, né, gente? A gente assim, amiga, meia hora, não é, nunca. Eu mesmo que falo, né, olha, só posso meia hora, aí daqui tô aqui e não paro de falar. Eu já falando 1000 vezes. Pois é, e ela assim, mas só mais isso. Mas é isso, pessoal. Daqui a 15 dias a gente se vê novamente com mais um episódio do Tem na TV Podcast. Estaremos aqui. Um beijo pra vocês e até daqui a 15 dias. Tchau. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no @TemNaTVPod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.